Graça e paz, família. Vamos falar hoje sobre Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38. Nós vemos que nessa narrativa, que se encerra no versículo 38, Jesus dizendo aos discípulos que orassem ao Pai para que enviasse mais trabalhadores para o campo. No versículo 37, nós vemos que Jesus diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas quem é essa seara? Quem são as pessoas que compõem essa seara? Já que nós vemos no versículo 35 e 36, Jesus falando de pessoas. Então a seara são as pessoas, são o mundo, pessoas que, segundo o próprio Cristo, a Bíblia diz ali que Jesus ele sentiu compaixão por aquelas pessoas porque viviam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor vivem aflitas e desamparadas porque não têm direção, não têm cuidado, não sentem a paz e o conforto de saber que algo ou alguém está cuidando delas. E exatamente como a sociedade daquela época não estava diferente da nossa sociedade. Uma sociedade que, apesar de se imaginarem capazes demais para se realizarem ou fazer as suas conquistas, pensando que essas realizações e conquistas serão suficientes para trazer um alento à sua alma, mas percebem no final de tudo que tudo isso que aquelas pessoas buscam, talvez até conquistam, tudo aquilo que elas conseguem realizar, não tem sido suficiente para saciar o vazio que existe dentro de si. Então Jesus diz aos discípulos que essa seara é grande, são muitas pessoas nessa condição de aflitas e desamparadas, e que os trabalhadores são poucos. Nós somos os trabalhadores, e Jesus disse que era necessário mais trabalhadores. A oração que ele pede aos discípulos para que eles façam é para que existam mais trabalhadores. Eles, os discípulos, já eram parte desse grupo de que trabalham na seara, mas era necessário mais. Então, os discípulos deviam não somente orar, mas Jesus esperava mais deles. Jesus esperava deles uma vida que pudesse realmente impactar as pessoas, assim como a vida da igreja primitiva impactou. Nós vemos isso no livro de Atos. Então, outros trabalhadores, outras pessoas se converterão ao Evangelho, se renderão a Cristo, e assim aumentarão o número de pessoas que estão trabalhando para uma sociedade menos aflita e menos desamparada, porque foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus, foram alcançadas pelo amor de Deus, que pode realmente trazer um alento a essas almas, trazer um conforto e trazer solução para suas aflições e angústias. Esse é o desafio da igreja de hoje, assim como foi o desafio para os discípulos daquela época, que nós possamos dar bom testemunho do Evangelho, que esse testemunho alcance outras pessoas e produza restauração, cura, libertação e salvação para a nossa sociedade atual. Deus abençoe em nome de Jesus.